Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Que bom novamente poder compartilhar com os irmãos a palavra. É um momento gratificante para nós sabermos que o Senhor tem nos dado oportunidade sempre de estar sendo usado, e também os irmãos que estão à disposição de ser usados por Deus através da palavra para que o Senhor fale aos nossos corações. Deus tem nos dado a alegria de poder chegar à casa dos irmãos em momento de tanta dificuldade, em momento de isolamento, quando a igreja está vivendo esse momento, não só a nossa, todas as igrejas, e louvamos a Deus porque o Senhor nos deu recursos para que a palavra pudesse chegar até os irmãos, para que de alguma forma nós pudéssemos estar atendendo aí a necessidade de pregação dos irmãos, de estarem em comunhão, ouvindo a palavra de Deus. Nós temos aí umas programações durante a semana, na quarta-feira, domingo pela manhã, na rádio, no sábado à tarde, também no domingo à tarde, e Deus tem nos concedido oportunidade de fazer com que o nome dele seja divulgado, anunciado, e nós sendo usados aí, por Deus, que Deus nos dê sempre humildade para fazer a obra dele com amor, com carinho, com responsabilidade. Nós louvamos a Deus neste momento porque estamos como igreja. Você aí na sua igreja, você que vai estar participando conosco, ouvindo essa programação em adoração ao Senhor. Receba, coloque diante de Deus a sua vida em adoração ao Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25 até o versículo 35, para nós estarmos meditando aí. E o tema hoje que eu quero falar é: quem é Jesus para você? Tá? Vamos ler esse texto, vamos ver o que a palavra de Deus nos apresenta nesse texto, e depois nós vamos estar colocando para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração de estar compartilhando com os irmãos. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia, do que dele se dizia. Simão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar? Santo Deus e bendito Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que fora lida neste momento. Queremos pedir ao Deus que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha estar, ó Pai, moldando nossa vida para receber e para entender e para praticar a tua palavra. É a oração, ó Deus, que nós pedimos, sabedoria do Senhor para anunciar a tua palavra. Ó Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de um dia te conhecer. É em nome de Jesus que
nós oramos. Amém. Irmãos, talvez é um texto que da história de Jesus que a gente não conhece tanto, que as pessoas não leem tanto, que talvez você possa estar pensando, rapaz, eu tenho tanto tempo que sou crente e ainda não tinha pensado, não tinha analisado, não tinha lido esse texto, não tinha meditado sobre esse texto. E eu quero pensar com você nesta oportunidade a respeito do que a palavra de Deus tem a nos dizer, e também essa pergunta aí que eu quero que você pense sobre ela. Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Quem é Jesus para você? Eu vou colocar algumas chamadas aí no decorrer da mensagem para que nós possamos estar meditando a respeito de Jesus, a respeito do que nós vimos aqui na situação de Simeão e a respeito do que nós vivemos hoje no nosso dia a dia. Como as pessoas têm visto Jesus? Será que Jesus é alguém que você só lembra dele para pedir alguma coisa? Quero estar falando sobre isso. Fique atento, para nós estarmos fazendo uma abordagem sobre isso. Será que Jesus é alguém que você acredita que existe para te fazer vitorioso no dia a dia? Tem gente que pensa em Jesus como aquele super-herói que vai me dar força para vencer no dia a dia e vai me fazer uma pessoa vitoriosa. Será que Jesus é alguém muito especial, mas você não tem nenhum compromisso sincero com ele? Será que Jesus é alguém que você acredita que é o Salvador, mas até hoje não aceitou ele como seu Senhor e Salvador? Eu quero estar meditando sobre esses 4 pontos aí, a respeito desse texto que nós acabamos de ler aqui em Lucas, e nós vamos estar aprendendo um pouco, fazendo uma abordagem aí a respeito dessas perguntas que eu quero fazer para que nós possamos refletir sobre quem é Jesus para você. Se alguém chegasse para você e perguntasse para você assim, vem cá, José, Maria, fulano, quem é Jesus para você? Diga para mim com as suas palavras quem é Jesus para você. Talvez você ia dizer assim, Jesus é um homem bom, Jesus é tudo para mim, Para ser uma resposta bem objetiva e também assim vazia, objetiva não, rápida, e vazia. Não, Jesus para mim é tudo. A pessoa não sabe, não conhece, não sabe dizer quem é Jesus para ela e diz que Jesus é tudo. Não, Jesus para mim é tudo. Será que Jesus, na verdade, para você, não é aquela pessoa que você só lembra dele para pedir alguma coisa? Talvez você tenha aquela experiência e vida de oração, dedica-se à oração, mas quando você começa a orar, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu queria isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, me dê isso, me dê aquilo. Tem gente que tem a ideia de Jesus como alguém que é aquela pessoa que vai dar e dar e dar. Meu relacionamento com Cristo, eu sou o pedinte e Ele é o ofertante, é Ele que dá. Nós temos essa ideia e existe isso hoje dentro da ideia de Cristo, da ideia de Jesus, que é aquela pessoa que quando você estiver precisando, peça a Ele, peça, continua pedindo, Continua pedindo. Aí alguém poderia dizer assim, mas ele falou assim que pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, Mas não é nesse sentido que a pessoa todos os dias ele só quer, que nem diz o profeta, como se fossem as 2 filhas da sanguessuga, dá, E tem gente que a relação que ela tem com Deus, a relação que ela tem com Jesus é uma relação dessa. Alguém que só lembra de Jesus quando está precisando de alguma coisa. Quando ela está precisando de alguma coisa, ela está doente, ela começa a clamar, ela começa a pedir para Jesus. Quando ela está passando dificuldade, ela tem às vezes recurso, mas para o mês que vem ela está planejando alguma coisa e ela então começa a pedir para o Senhor. E essa é a atitude. E quando ela consegue aquilo, esqueceu-se de Jesus. Quem era Jesus para Simeão?
para Simeão Jesus era a salvação. A Bíblia não fala da idade de Simeão. Também não existe nenhum outro lugar que fala da vida de Simeão, não conta a história de Simeão, não conta sobre a morte de Simeão. Mas o interessante é que aqui vai apresentar o seguinte, no versículo 29, ele louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O Espírito Santo havia dito para ele que ele não morreria sem que primeiro ele visse que ele ia ter a oportunidade de ver Jesus. Ele ia ter a oportunidade de ver Jesus. E ele confiou naquela palavra que ele ia ver Jesus. E constantemente ele ia no templo esperando. E quando ele viu, ele não teve dúvida. Ele teve certeza de quem era Jesus. E a alegria foi tanta, e a oração e o louvor foi um cântico de louvor. Agora eu encontrei com Jesus. E a oração dele foi: pode me matar, pode me levar, que eu estou feliz, eu estou satisfeito. Olha a relação que Simeão tinha com Jesus, com o propósito, com o ensino, com a esperança de ver o Messias. Para muitos, Jesus é alguém que deve ser invocado nas horas de dificuldade. Estamos passando por dificuldade? Clama por Jesus. Não estou dizendo que não tem que clamar, estou dizendo que tem que clamar sim. Mas você tem que ter uma vida de relacionamento com Jesus. É diária, é constante. É diária e é constante. É todos os dias, em todo momento. Nós temos que ter uma vida de adoração, uma vida de compromisso com o Senhor. Para algumas pessoas, Jesus existe para que elas sejam cheias de bênçãos. Eu estou precisando de bênção na minha vida, então agora eu vou clamar para Jesus, porque Ele vai dar essa bênção. Jesus se tornou tão popular para as pessoas quanto relativo. Quem é Jesus? Jesus é o rei, Jesus é tudo, Jesus é o Criador, mas de forma muito vazia, de forma muito simplória. As pessoas têm experiência e conhecimento de Jesus. De forma muito simplória. E não existe um relacionamento de profundidade. Não existe um relacionamento de quem é Jesus para você. A pessoa não sabe dizer, assim como quem é fulano, seu filho para você. Você vai dizer: meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é a razão da minha vida, meu filho é tudo para mim. Não, pelo meu filho eu faço qualquer coisa. O meu filho é a razão que eu levanto de manhã e vou para o trabalho, trabalho dia, trabalho à noite, se for preciso trabalho todos os momentos, porque eu quero ver o meu filho bem. E eu vou dedicar minha vida, o meu trabalho, não importa a dificuldade que eu vou passar, mas o importante é que eu não vou deixar a minha família passar dificuldade e nem necessidade. Nós deveríamos ter um sentimento de relacionamento com Jesus ao ponto de dizer assim: Jesus é tão importante para mim que não importa a circunstância, não importa a situação, eu jamais deixarei de adorá-lo, de servi-lo, de buscá-lo, de ter um relacionamento diário com Ele, porque Ele é tudo para mim. Então essa é a relação que a palavra de Deus nos diz. Jesus ele se tornou tão popular e tão relativo para a sociedade que as pessoas não têm nenhum tipo de respeito, nem por ele, nem pelo nome dele, nem pela religião a qual foi fundada por ele, o cristianismo, e as pessoas não querem saber de nada. Para outros ele se tornou popular para as pessoas, quanto relativo, ao ponto de ser um personagem comum que por vezes é citado sem nenhum conceito de divindade. Talvez o conhecimento do Jesus histórico que as pessoas têm, ela tem muito mais relevância para ele do que o Jesus divino, do que o Deus criador de todas as coisas. A palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio e por meio dele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a palavra de Deus diz ainda que ele veio a este mundo para morrer por mim, miserável pecador, para me dar vida eterna e esperança de viver com ele na glória.
Cristo ele não tem o orgulho de ser Deus, que ele se humilhou. O apóstolo Paulo vai falar lá em Filipenses, que se tornou homem, e sendo homem se tornou servo, e sendo servo foi até a morte de cruz. Esse Jesus é que eu sirvo, esse Jesus é que eu amo. Jesus, para muitos cristãos e para muitos seguidores dele, tem uma referência no âmbito do Jesus histórico. Jesus é aquele que nasceu há 2000 anos atrás, né? Nasceu da Virgem Maria, filho de José, que fazia milagres. Que Jesus fazia milagres, Jesus faz milagres até hoje. Jesus cura até hoje, Jesus salva até hoje, Jesus transforma a vida até hoje. Ele não fazia, ele faz. Se eu estou aqui neste momento agora falando com vocês, se você está neste momento me ouvindo, é porque Jesus permitiu isso na sua vida, é milagre de Deus na sua vida. O fato dele nos permitir até ouvir a sua palavra, para que sejamos impactados pelo poder do Espírito Santo, para que tenhamos um conhecimento verdadeiro com ele e não simplório. Jesus para muitos é alguém que na hora da dificuldade deve se apegar a ele. Na hora da dificuldade se apega a Jesus. Que história é essa? Para Simeão, Jesus era a salvação. Simeão, no momento que ele viu Jesus, ele falou assim: agora pode despedir o teu servo, porque eu estou feliz, eu conheci a salvação, eu peguei nos braços. Interessante, quando eu fico imaginando a situação aqui de Simeão, que esperava ver essa consolação, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Jesus deve ser para nós e para você a coisa mais importante que você deveria ter e deveria expressar neste mundo. O discurso cristão no nosso século que nós estamos vivendo agora é de bênção e de conquista. As igrejas, muitas igrejas que se autodenominam cristãs hoje, elas pregam isso, bênção e conquistas aqui na terra. Ela não tem uma palavra de esperança na glória. Ela não dá para o ser humano uma mensagem de arrependimento. Ela não traz para o cidadão que vive embrenhado no pecado uma mensagem de transformação, de mudança de vida. Isso já se enraizou em todas as vertentes cristãs. Isso enraizou de tal forma que as pessoas hoje elas se alimentam desse cristianismo midiático, aonde só é bênção, aonde só é vitória, aonde não existe doença aqui na terra. Mas isso tem um custo. Paga tanto que a oração ela é poderosa, a oração do poder de fulano. Gente, nós precisamos entender que Jesus ele não veio com esse propósito, ele não é para esse propósito. E isso está enraizado, porque muitos incautos, nécios, ignorantes da palavra, não conhecem Jesus das Escrituras. E aí acaba se embrenhando, acaba entrando nesse ensino errado a respeito de Jesus. Meu irmão, faço uma pergunta para você. Será que eu sei responder para mim mesmo? Você aí fazendo uma pergunta para você. Será que eu sei responder para mim? Quem é Jesus para mim? Será que Jesus para mim é uma pessoa boa? Será que é só isso? Será que Jesus para mim é alguém que para me dar alguma coisa, para sarar para me ajudar na hora das dificuldades, para me dar bens, para eu pensar em coisas futuras? Será que o pensamento que eu tenho de Jesus e o que eu tenho aprendido de Jesus é sobre isso? Simeão poderia ter pensado o seguinte: se eu tiver Jesus, quando eu ver Jesus, eu vou pedir para ele mais muitos anos de vida, saúde, riqueza, prosperidade, ainda vou pegar ele nos braços. Simeão, no primeiro momento que ele pegou Jesus no braço, ele fez uma oração dizendo: agora eu posso fechar meus olhos, eu posso morrer, porque eu vi, eu conheci, os meus olhos viram
viu a tua salvação. Olha só que oração interessante. Quem é Jesus? A Bíblia nos apresenta Simeão, mas antes dele ter esse momento de oração, antes dele ter essa experiência de pegar Jesus no braço e fazer essa declaração, a Bíblia apresenta ele. Lucas é interessante que quando Lucas ele faz uma narrativa, tanto aqui no livro de Lucas quanto lá no livro de Atos, ele tem bastante propriedade e ele nos chama a atenção para alguns detalhes que às vezes passa desapercebidos na vida das pessoas. Para que Simeão tivesse essa ideia e tivesse essa maturidade de pegar Jesus no braço e fazer uma oração dessa, primeiro Lucas apresenta algumas características da vida dele. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Interessante que quando a gente vê esse termo, você vai encontrar algumas referências de homens que são considerados como Simeão, homens justos, íntegros e temente a Deus. A gente vê lá Jó, a gente vê Moisés, a gente vê Davi, a gente vê muitos homens que são colocados aí na Bíblia, que são relacionados dessa forma, e Simeão é colocado dessa forma, e ele tinha um desejo no coração dele. Ele esperava a consolação de Israel, ele esperava a vinda do Messias, assim como a Bíblia falava há muito tempo, lá em Isaías capítulo 25, versículo 9. Eu quero ler aqui para os irmãos que Simeão está citando aqui. Simeão está pensando a respeito disso. Ele está citando a própria palavra de Deus, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele tinha fé e esperança. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegremos. Simeão estava citando um texto de Isaías. Simeão estava confiante na palavra dos profetas e ele tinha essa esperança e essa alegria porque ele estava contemplando a promessa do Senhor. Ele estava vendo Deus cumprindo com a sua palavra. Ele estava vendo aquilo que Deus havia profetizado há muitos anos atrás se cumprindo naquele dia. Queridos, observe o seguinte: hoje nós sabemos que a palavra de Deus tem se cumprido todos os dias, mas mesmo assim as pessoas estão distantes de Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus, não buscam o Senhor como deveriam buscar. Simeão esperava a consolação de Israel, e quando Simeão viu o bebê recém-nascido, tomou em seus braços e disse: estava pronto para morrer em paz. Não há nenhuma outra informação de Simeão, se ele morreu, quanto tempo morreu, mas nós entendemos que ele adorou o Senhor verdadeiramente, porque ele conheceu Jesus, ele teve a experiência com Jesus, mesmo que ele não visse, mas ele esperava, e ele confiava e ele acreditava na palavra. A única coisa que preocupava Simeão em relação à sua morte era o momento de ter um encontro com Jesus. Quem era Jesus para Simeão, será? Ele diz que era a consolação de Israel. Ele diz que era a salvação. Os olhos dele viram a salvação. Jesus para Simeão era a salvação da vida dele. Jesus para você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem, você precisa confiar. Você precisa crer que o único meio de você ser salvo é através de Jesus. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui o seguinte: quem é Jesus para você? É alguém que você acredita que existe para te fazer vitorioso no dia a dia? Para Simeão, Jesus era o cumprimento da promessa. Ele era o cumprimento da promessa de Deus. Desde Gênesis até Malaquias, ele era o cumprimento da promessa.
E ele aguardava aquele momento ansioso. A oração de Simeão foi: agora posso morrer, pois os meus olhos viram a tua salvação. Para os escribas e fariseus, Jesus era ameaça à autoridade religiosa deles. Você percebe que quando Jesus estava pregando, os escribas e fariseus, embora sendo conhecedor e poderia ter tido a mesma atitude que Simeão, ele falou: não, ele está curando, nós não sabemos fazer cura, ele está fazendo milagre, nós não sabemos fazer milagre, ele conhece tanto da lei que ele tem, de certa forma, quando a gente tenta enquadrá-lo para pegá-lo, nós não conseguimos, porque ele é muito sábio. Eles poderiam ter a seguinte ideia: realmente parece que ele é alguém muito especial vindo de Deus, mas é uma ameaça para nós. Nós somos escribas, nós somos fariseus, e nós viemos aí de uma linhagem, nós temos o poder aqui em Jerusalém, e nós não podemos deixar que este homem sem poder aquisitivo, este homem que de repente chegou aqui com esses discípulos, todos sem muita estrutura, cheguem e dominem. Para Herodes, Jesus era uma ameaça ao seu reinado. Não, eu não quero perder meu reinado, né? Eu não quero perder meu reinado. Eu acredito que os magos falaram, eu acredito na profecia que ele viria. Tanto ele acreditava que mandou matá-lo, mandou matar todas as crianças e queria matá-lo de toda forma. Para os seguidores de Jesus, aquela multidão que o seguia, quando via milagres e sinais, fala assim: opa, achamos alguém que vai suprir nossas necessidades. Vamos trazer aqui os nossos doentes, vamos trazer nossos enfermos, vamos trazer aqui os aleijados, vamos trazer os cegos, endemoniados, porque agora nós temos alguém que faz milagres por nós. É Jesus, então a gente não pode abandonar ele. A gente tem alguém agora que vai cuidar de nós de forma muito especial. Vamos levá-lo, os enfermos, os doentes, para que ele cure. Para Simeão, Jesus era o cumprimento da promessa. Para outros e para muitos, ameaça. Para outros, uma ameaça religiosa. Para outros, alguém que poderia suprir suas necessidades. Tem gente hoje que busca a igreja, fala assim: eu vou buscar uma igreja, eu vou seguir uma igreja porque eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ser bem sucedido, eu quero fazer isso ou aquilo outro. E muitas vezes as pessoas se enganam e acabam sendo frustradas no seu dia a dia, porque aquilo que muitos pastores e líderes religiosos apresentam e falam que Jesus vai fazer na vida deles, não é o propósito para qual Deus mandou Jesus a este mundo. A palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para que tivesse a vida eterna precisava crer naquele Jesus que foi crucificado, morto, sepultado e que ressuscitou o terceiro dia. Não é o Jesus que muitos não queriam aceitar no primeiro século, que ele não havia morrido coisa nenhuma, ou que inventaram a mentira, que roubaram o corpo dele, e que a religião cristã, que o cristianismo era uma farsa que o povo havia inventado naquela época. Mas a palavra de Deus mostra que ele era o Deus Criador, veio para libertar, para ser o Deus libertador daqueles que o buscam, daqueles que confiam nele. Assim como Simeão teve a alegria de ver o Senhor, teve a revelação de Deus aos seus olhos para ver a salvação de muitos povos, ele também viu o sofrimento e a morte de Cristo. O texto diz aqui que ele olha para José e olha para Maria e diz o seguinte: no mesmo momento que ele tem a alegria de mostrar Jesus, ele não foge da responsabilidade dele, porque ele viu e ele sabia da promessa que ele seria o Salvador, mas que também: eis que este menino será destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Aí diz também: uma espada transpassará a tua própria alma, para se
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quem é Jesus para você? Será que você não leva em consideração todo o sofrimento de Cristo para que Ele pudesse ser o seu Salvador e Senhor da sua vida? E ao invés disso, você só quer que Ele seja alguém que te dê riqueza, que te dê saúde, que te dê prosperidade, que te faça um vitorioso? Será que é isso mesmo que a Bíblia apresenta? Simeão, ele disse para Maria: olha, ele vai ser dessa forma, mas ele vai sofrer. Uma espada vai traspassar a sua alma. Será que Jesus, para você, que para muitos, ele é especial, mas você não tem nenhum compromisso sincero com ele? Você entende que se você tem o que tem hoje foi porque Deus permitiu, porque Jesus permitiu você ter, mas você não tem nenhum compromisso com ele? Para Simão, Jesus era a única solução para todos os povos. Tanto para os gentios, ele apresenta aqui, quanto para os judeus. Muitos cristãos não desejam ver o Senhor enquanto ele for um discurso para se ter riqueza e ser um vencedor na terra. Não existe um desejo na vinda dele. Ah, você quer ver Jesus aparecer no céu? Fala, não, eu quero viver mais um pouquinho. Ah, eu quero comprar minha terra, eu quero construir minha casa. Não, eu quero terminar minha faculdade. Ah, eu quero casar. Ah, eu quero gozar dessa vida primeiro, para depois, quem sabe, ter essa experiência com Jesus. Pessoas que dizem que são cristãs têm esse tipo de pensamento. No momento que Simeão viu Cristo, ele disse assim: olha, meus olhos viram a sua salvação, eu estou disposto, estou me entregando, pode me despedir em paz. Nós temos que ser realizados na nossa vida pelo fato de nós termos Cristo Jesus. Eu sou uma pessoa realizada na minha vida porque Cristo já transformou o meu coração. Se eu partir dessa vida, eu sei que parto para uma vida com Cristo, para estar na presença dele eternamente. Jesus não veio a este mundo para te dar riqueza. Se você a conseguir, glória a Deus por isso, pela administração, talvez pelas posses anteriores. Espero que não seja de forma injusta, desonesta, enganando os outros, porque isso é pecado. Mas se você é um bom administrador, glória a Deus por isso, o Senhor permite que você tenha. Se Jesus não veio porque nós somos miseráveis, Jesus veio porque nós somos miseráveis, pecadores, e que sem o amor de Deus nas nossas vidas seríamos perdidos e condenados ao inferno. Foi para isso que ele veio. É isso que eu entendo, que eu preciso entender a respeito de Jesus. Não que eu vou buscar servir a Jesus porque eu quero ter as coisas. Sirva a Cristo, busque servir a Deus porque Ele já pagou um preço muito alto pela sua vida, para que você tivesse oportunidade de conhecê-lo e de viver na glória para sempre. Para viver na glória para sempre. Simeão teve essa alegria de ver o Senhor, mas também ele compartilhou com Maria e com José o que haveria de acontecer com Jesus por causa dos gentios e de todo o povo de Israel. Seria humilhado, seria ultrajado, seria ruína para muitos, seria traspassado, para que nós pudéssemos entender que nossos pensamentos, que vale a pena adorar Jesus e se entregar a Ele totalmente. Se entregar a Ele totalmente. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando escreve lá, quando ele está apresentando Jesus, em Atos capítulo 4, versículo 12, que Pedro está pregando e fala assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É nesse Jesus que eu creio. Isso que Jesus é para mim, a minha salvação. Não porque eu mereço, não porque eu conquistei,
mas por causa do amor dele, da infinita graça dele, que me alcançou, transformou minha vida, me tirou do lamaçal do pecado e me deu esperança de vida eterna. Talvez alguém, se você perguntasse para ele quem é Jesus para você, ele poderia dizer assim: é alguém que você acredita que é o seu Salvador, mas até hoje você é o Salvador, mas até hoje você não o aceitou como o seu Salvador. Ele é o Salvador, mas até hoje você não o aceitou como o seu Salvador. E eu quero fazer um desafio para você. Você precisa crer nesse Jesus. Jesus precisa ser para você. Quando, neste momento, como você entendeu a respeito de Jesus, ele ser a tua salvação, como Simeão entendeu, que os meus olhos viram a tua salvação. Talvez Jesus seja alguém muito importante para você, mas ainda você não tomou uma decisão de aceitá-lo no fundo do seu coração como seu Senhor e como seu Salvador. E eu quero te convidar a fazer isso. Eu quero te convidar a ir nos anos de vida que você tem. Talvez você é um jovem que não fez isso ainda. Talvez, como jovem que não tomou uma decisão ainda, não teve esse entendimento, se perguntassem para você quem é Jesus para você, fala: Jesus é Deus, Jesus é tudo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. Mas Jesus é o seu Salvador? Você já o aceitou assim, dizendo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida para o Senhor conduzir a minha vida na minha juventude, na minha idade toda, até a minha velhice? Você já fez isso? Se não, faça isso. Jesus tem que ser para você o teu Salvador, a tua salvação. O tempo está cumprido. Ele vai voltar. E ele vai voltar para nos buscar aqueles que um dia entenderam o propósito para qual ele veio a este mundo. Ele vai voltar para nos dar esperança de vida eterna. E você precisa estar no meio desse povo. Se você é um senhor, uma senhora, e viveu toda a sua vida crendo que Jesus é tudo, eu quero dizer que ele é muito mais do que tudo. Ele pode ser o seu Salvador. Se você nunca fez isso, faça isso em nome de Jesus, em nome dele mesmo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu aceito agora, eu quero que o Senhor transforme o meu coração, me faça ser um dependente do Senhor, e que eu viva o restante da minha vida na tua presença. Você pode dizer como Simeão: Senhor, agora eu estou tranquilo porque eu conheci a tua salvação. Agora eu conheci Jesus. Você precisa estar preparado, assim como Simeão estava preparado para conhecer Jesus. Quero orar por você. Santo Deus e bendito Pai, muito obrigado. Obrigado por este momento. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de anunciar, de falar do teu amor. Obrigado por conhecer o Senhor como meu Salvador. Abençoa a vida de cada um, ó Pai, da igreja, de todos que ouviram esta mensagem. Que possam, ó Deus, estar convictos, certos, de que Jesus não é para eles alguém para suprir somente necessidades carnais, dinheiro, bens, mas que possa ser a salvação da vida deles. Nós clamamos ao Senhor por vidas transformadas. Nós clamamos ao Senhor por vidas impactadas pelo poder do Teu Santo Espírito, para que sejam renovados, tornados, ó Deus, em nova criatura, para que o nome do Senhor seja glorificado, honrado e exaltado nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação, tão grande salvação que nós não merecemos, mas o Senhor derramou sobre nós gratuitamente. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Deus lhe dê muita oportunidade de ouvir a palavra, de ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Jesus, que vale a pena adorar o Senhor. Que Deus te abençoe.